redes móveis e sem fio. O tema é redes 4G. A introdução. No geral, os sistemas 4G fornecem à internet um acesso à internet de ultra banda larga para uma variedade de dispositivos móveis, incluindo smartphones, laptops, tablets, entre outros. As redes 4G suportam acesso à web móvel e aplicativos de alta largura de banda, como TV móvel de alta definição, videoconferência móvel e serviços de jogos. É a tecnologia que atende às nossas demandas modernas diárias. A ITU emite diretrizes para as redes 4G ou a IMT Advanced. Os requisitos da ITU para uma rede 4G são basear-se em uma rede comutada por pacotes totalmente IP, suportar taxas de dados de pico de até aproximadamente 100 MB para automobilidade de acesso móvel e até aproximadamente 1 GB por segundo para acesso de baixa mobilidade, como acesso sem fio local, compartilhar dinamicamente e usar recursos de rede para oferecer suporte a mais usuários simultâneos por célula. Oferecer suporte a transferências suaves em redes heterogêneas e suporte de alta qualidade de serviço para aplicativos multimídia de próxima geração. Então, no geral, os sistemas 4G não suportam serviço de telefonia móvel comutada por circuito tradicional, fornecendo apenas serviço de telefonia IP. E as tecnologias de rádio de amplo espectro que caracterizam os sistemas 3G são substituídas nos sistemas 4G pelos esquemas de transmissão Multi-Carrier, OFDMA, divisão de frequência ortogonal de acesso múltiplo, e utiliza a equalização no domínio da frequência. Abaixo nós podemos ver um esquema do que seria a terceira geração e a quarta geração, ou 4G. LTE Advanced. O desenvolvimento do LTE começou na era 3G e seus lançamentos iniciais forneceram serviços 3G ou 3G aprimorados. A partir do Release 10, o LTE fornece um serviço 4G conhecido como LTE Advanced. Características da transmissão LTE Advanced. O LTE Advanced conta com duas tecnologias principais para obter altas taxas de dados e eficiência espectral. O OFDM, multiplexação por divisão de frequência ortogonal, e antenas de saída múltipla, MIMO, de múltiplas entradas. Para o downlink, o LTE Advanced usa OFDMA e para o uplink, SC-OFDM. OFDM de portadora única. Os sinais OFDM têm uma alta taxa de potência picomédia, exigindo um amplificador de potência linear com baixa eficiência geral. Essa é uma qualidade ruim para os aparelhos com bateria. Embora complexo, o SC-FDMA tem um PAPR menor e é melhor adequado para implementação portátil. A WiMAX. WiMAX, ou World Wide Interoperability for Microwave Access, foi desenvolvido para atender à necessidade de um acesso à internet móvel sem fio e de banda larga na última milha, a conexão entre o assinante residencial ou corporativo e a provedora de serviços de acesso. Esse serviço atualmente é atendido por conexões com fio, que usam a infraestrutura da rede telefônica, de TV a cabo ou especializada. De modo simplificado, o WiMAX, um equipamento
O IMAX usa um equipamento em uma torre, semelhante à telefonia celular, transmite o sinal aos assinantes que, por sua vez, utilizam um equipamento especializado para a recepção do sinal, que pode ficar, por exemplo, no alto do telhado de uma casa ou de um prédio, ao lado do computador de mesa ou até mesmo embutido em notebooks ou dispositivos portáteis, onde também podem ser utilizados placas e adaptadores. Os exemplos da aplicação nós podemos usar como conferência, assim como em dispositivos móveis, seja acesso à web ou aplicações de rádio e TV. Nas características do IMAX, a velocidade oferecida a cada usuário do IMAX é função da distância e da visada direta, ou seja, quanto mais distante ou mais obstruído estiver o usuário, será utilizada uma codificação menos robusta. Nas W1s, o IMAX propicia conectividade sem fio em banda larga interoperável a diversos tipos de usuários, sejam eles fixos, nômades ou portáteis, oferecendo uma interface de serviço de aproximadamente 50 km, permitindo que os usuários se conectem em banda larga sem a necessidade de uma linha divisada. O Non-Line of Sight ou NOLOS, com a estação base, além de oferecer taxas de transferência de dados de até 75 MB por segundo. A WiMAX possui vários padrões, entre eles o I3E 802.16, 16A, 16C, D, E e F. Os exemplos de aplicações, as faixas e frequências destinadas ao WiMAX são determinados pelo governo de cada país, que podem ser licenciadas ou isentas de licença. A multiplexação. O WiMAX suporta dois tipos de multiplexação, o TDD, divisão por tempo, e o FDD, divisão por frequência. O padrão FDD utiliza o mesmo canal para uplink e downlink. Já o FDD utiliza bandas separadas de frequência, possibilitando o terminal móvel transmitir em uma frequência link direto downlink e receber em outro link reverso uplink. Arquitetura LTE Advanced. No coração da LTE Advanced, temos a estação base designada Node B, evoluída, ou eNode B. No LTE, a estação base é referida como Node B. As principais diferenças entre essas duas tecnologias de estação base são a interferência de estação Node B com estações de assinantes, referida como equipamento do usuário, UE, e é baseada em CDMA, enquanto a interface aérea e o Node B é baseada em OFDMA. O eNode B incorpora sua própria funcionalidade de controle, em vez de usar o RNC, como um Node B. Modo de acesso de rádio, ele opera em TDD e FDD. Funcionalidades do eNode B. Todos os protocolos de rádio, gerenciamento de mobilidade, todas as retransmissões e a compactação do cabeçalho. As características. O NEPC, Evolved Packet Core, é uma estrutura para fornecer voz e dados convergidos em uma rede 4G LTE. MME, Mobility Management Entity, gerencia os estados da sessão e autentica e rastreia um usuário na rede. O SGW roteia os pacotes de dados pela rede de acesso. O PGW é o ponto de interconexão entre o EPC e as redes IP externas, como a internet. O PGW roteia pacotes de e para redes externas. Ele também executa várias funções, como alocação de endereço IP, prefixo IP e controle e cobrança de políticas. Gerencia a qualidade de serviço QoS e fornece inspeção profunda de pacotes. Nas funcionalidades do eNode B,
Temos o PCRF, que suporta a detecção de fluxo de dados de serviço, aplicação de política e cobrança baseadas em fluxo. O HSS, que contém informações relativas ao usuário e subscrições. O HSS suporta funcionalidades como gerenciamento de mobilidade, de chamada e sessão, autenticação e autorização de usuários. É isso. Obrigado.